Você mandou minha mãe embora na casa dela. Venha aqui. Neil. Este é Duna, a obra-prima sem concessões de Denis Villeneuve. O filme e suas sequências são aclamados como obras-primas modernas. Mas apesar do enorme sucesso de crítica, domínio nas bilheteiras e penetração cultural, esses filmes tinham tudo contra eles, e mesmo assim conseguiram. O fato de Duna ter funcionado é nada menos que um milagre, porque, ao que tudo indica, deveria ter fracassado. A versão de Villeneuve de Duna é a terceira adaptação da icônica série de romances de Frank Herbert. David Lynch tentou adaptar os livros para o cinema nos anos 80, mas o filme teve resultados mistos por causa da forte edição e perda de controle do diretor. A versão de Lynch é um épico comprometido, para dizer o mínimo. No entanto, ela conquistou uma base cult significativa ao longo dos anos. Não devo temer. O medo é o assassino da mente. Então, em 2000, os livros foram adaptados para uma minissérie de TV intitulada Duna de Frank Herbert e uma série subsequente intitulada Filhos de Duna de Frank Herbert. Esses esforços receberam uma recepção significativamente mais positiva durante sua exibição, mas desde então desapareceram da consciência cultural. Eu não devo temer. O medo é o assassino da mente. Isso mesmo, garoto. Então, em 2016, quando foi anunciado que um terceiro grande esforço de adaptação estava sendo feito, muitos fãs ficaram céticos, e com razão. Livros são tidos como inadaptáveis, mas isso não impediu que houvesse duas versões anteriores, certo? Por que esses romances são tão amados e difíceis de adaptar para o cinema? Muitos trechos dos livros são narrados em primeira pessoa ou pelos pensamentos de diferentes personagens. É uma série de livros baseada em manobras políticas, traições e conspirações, e você quase sempre está dentro da mente de vários personagens ao mesmo tempo. Quando um personagem trai alguém, você ouve seus pensamentos e motivos para isso. Isso pode parecer fácil de descartar numa adaptação, mas é central para o cerne dramático dos livros e difícil de remover. O teste é simples. Tire sua mão da caixa e você morre. O que tem na caixa? Door. Assim, quando Paul, protagonista da série, aprende sobre os costumes dos Fremen ou observa Lady Jessica manipulando pessoas em jantares formais, acompanhamos seus pensamentos e aprendemos junto com ele. É uma história muito introspectiva, que não parece pedir uma adaptação para o cinema. Existem sequências de ação grandiosas? Sim, mas Frank Herbert não se interessa por esses aspectos da narrativa. Ele costuma resumir, e então eles lutaram por cerca de 3 semanas seguidas. Foi uma loucura, e ele logo muda para Paul e Lady Jessica conversando. Ninguém aprecia tanto um diálogo entre mãe e filho quanto Herbert. Como adaptar isso para as telas? Há tantas armadilhas que chega a ser engraçado, como se o livro tivesse sido feito para ser impossível de adaptar. Temos cruzado linhagens cuidadosamente para dar origem a... O quê? Uma mente poderosa o suficiente para atravessar o espaço e o tempo. Com cada tentativa subsequente, os cineastas em questão decidiram seguir seu próprio caminho. Cada um teve seus pontos positivos e negativos. É bastante evidente o que funcionou e o que não funcionou. A solução mais engraçada para os problemas em questão foi Lynch decidir simplesmente nos fazer ouvir os pensamentos das pessoas, com resultados bem variados. Onde estão meus sentimentos? Não sinto nada por ninguém. Mas esse não é o único aspecto dessa história difícil de adaptar. Há também a enorme escala, várias raças alienígenas cada vez mais insanas ao longo da série, e o fato do filho do protagonista virar literalmente um deus menino verme. Sim, Leto II, nascido no final de Messias de Duna e personagem principal de Filhos de Duna, se torna um deus verme que tortura a humanidade por milênios. Como isso vai virar um filme? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Para lembrar que todos cometem erros e que todos os líderes são apenas humanos. Villeneuve e Cruz, ao adaptar o primeiro livro, fizeram cortes estratégicos e contaram a história de forma sequencial. Eles narraram sob a ótica de Paul e cortaram aspectos mais extremos do livro, como os navegadores e disputas políticas intensas. E a escolha mais arriscada que eles fizeram com o livro foi adaptar apenas metade dele. Duna, parte 1 foi lançada em 2021, no auge da pandemia. Não havia promessa de continuação. Sem chance de continuação caso o filme não recuperasse seu alto orçamento, o que parecia impossível, já que a maioria dos cinemas estava fechada. Ainda assim, um milagre aconteceu. O filme foi lucrativo, elogiado pela crítica e possibilitou a produção de Duna, parte 2, que de certa forma tem uma história mais fácil de contar que a primeira.
A segunda metade do livro lembra Dança com Lobos, com o homem branco virando membro da tribo. Ele também enfrenta o sistema, tornando a história mais sombria, quase de guerra. No filme, encurtaram a linha do tempo, cortaram partes sombrias dos Fremen e omitiram o filho morto de Paul, além de adotar uma narrativa mais clara. Eles mudaram como lidaram com Lady Jessica tendo Alia, irmã de Paul, tornando-a uma super criança hiperinteligente com poderes psíquicos. Sinceramente, o que eles optaram por fazer nos filmes talvez seja ainda mais estranho. Eles colocam ela no útero conversando com Paul e dando orientações para ele vindas do futuro. E mesmo assim, curiosamente, funcionou muito bem. Meu irmão, meu querido irmão, você não está preparado para o que está por vir. Duna Parte 2 é uma obra-prima. Impressionante como conseguiram fazer esse filme funcionar tão bem. Quero dizer, há grandes trechos do filme que são em preto e branco, pelo amor de Deus. Normalmente, isso seria o fim para um filme de grande orçamento de estúdio, mas não nesse contexto. Após o sucesso da parte 2, todos os olhos se voltaram para o Messias de Duna, o segundo livro da série. Muitas pessoas viam a jornada de Paul como uma fantasia de poder, como a história heróica de um homem contra o sistema, com uma vida de altos e baixos. Como um líder justo que encontra sua voz e inspira pessoas de diversos lugares a se unir e se rebelar contra opressores. Isso era justamente o oposto do que Herbert queria com seu livro. Ele pretendia mostrar o perigo de seguir líderes carismáticos, e essa era a intenção de Messias. Uma coda na história para reforçar esse ponto. Eles podem estar curiosos para ouvir o meu lado da história, não acha? Eu sou Paul Atreides, filho de Leto Atreides, duque de Arrakis. Duna 3 ainda está a meses do lançamento, mas aparenta seguir a mesma linha dos anteriores. Adapta fielmente o núcleo da história, tornando-a mais enxuta. Só de termos chegado até aqui já é um milagre. Lisan al-Gaib. Voz do mundo exterior. É o nome deles para Messias. Quando anunciaram Duna Parte 1 como sendo apenas a primeira metade do primeiro livro, parecia inevitável que fosse mais um de uma longa lista de projetos pensados para lançar franquias que não levariam a lugar nenhum. Villeneuve e sua equipe pegaram uma franquia literária de 50 anos, já adaptada 2 vezes com sucesso, e a tornaram mundialmente conhecida. Como de costume em Hollywood, executivos de desenvolvimento se perguntam: isso é uma fórmula repetível? Acho que todos sabemos que não. Foi o casamento perfeito entre o material original, a visão criativa e um diretor que rejeitava soluções artificiais. Eles terem filmado em Abu Dhabi e Jordânia é um ótimo exemplo. Se outro diretor tivesse feito esses filmes, o estúdio teria exigido que fossem filmados nos sets externos do estúdio com um exército de telas verdes. Mas graças à visão criativa de Villeneuve e ao seu entendimento de como é importante registrar algo real, sem seu histórico impressionante de projetos, ele não teria convencido a Warner Brothers a apoiar essa visão. A combinação da história certa, do diretor certo, das escolhas criativas certas e, mais importante ainda, das pessoas que apareceram para apoiar essa visão, valeu a pena. Muito de vez em quando, essas coisas funcionam como deveriam. Uma religião guerreira que levanta a bandeira dos Atreides em nome do meu pai. Legiões fanáticas adorando no altar do crânio do meu pai. E bem, isso é tudo que temos para esta semana. O que você acha? Existe outra franquia que, em mãos menos habilidosas, teria sido um desastre completo? Conte pra gente nos comentários abaixo. E claro, por favor, curta, comente e se inscreva para mais vídeos nostálgicos como este.